Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! É com muita alegria mais uma vez que nós vamos para a meditação do nosso Santo Evangelho. Estamos na 32ª semana do Tempo Comum, né? Daqui uns dias chega o nosso, o Advento. E aqui nós vamos ver a continuidade do Evangelho de São Lucas. O capítulo é o 17, versículo do 20 ao 25. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo extensivo, nem se dirá ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejarão ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não devereis sair nem seguir, pois como o relâmpago que reluz na extremidade do céu, brilhe até o outro lado. Assim será como o Filho do Homem. No seu dia, é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito, seja rejeitado também por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos vendo que aqui, os fariseus aproximam-se de Jesus e faz uma pergunta sobre como acontecerá a presença do reino de Deus. E Jesus diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Mas, irmãos e irmãs, é preciso notar que para os judeus, para tantas e tantas outras religiões no mundo, Jesus não veio ainda. E o pior, para outras ainda, Jesus não virá. Essa terra será renovada e seremos todos, entre aspas, felizes. Aí está a grande confusão religiosa. Por que é que Jesus sofreu, padeceu? Primeiro porque do plano divino para nos salvar. Mas por que Jesus foi tão perseguido? Porque aquela gente, eles não conseguiam ver em Cristo o próprio Deus, o Messias, aquele que estava escrito na Torá. Eles não conseguiam ver isso. E ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós vamos ver gerações, pessoas, países que em nome de Deus promove tantas derrotas para o outro. E isso não é diferente. Aqui Jesus explicou a seus discípulos que o reino de Deus já está no meio de vós, que não era para pessoas dizer ele está aqui ou está ali, pois na sua segunda vinda, que é para ele levar os eleitos, aquelas pessoas que serão salvas, é de maneira, Jesus utiliza o clarão do relâmpago, que ele brilha de um céu de uma ponta a outra. Assim também acontecerá. Então aqui demonstra que o reino de Deus já estava presente no meio, já veio a primeira vez e que virá. E quando ouvirem pessoas dizendo que ele está aqui ou está ali, não siga essa gente, pois essa gente, infelizmente, não tem a verdade. Que Deus nos abençoe a entendermos, a nos abrir, a estar com Jesus, a desejarmos, pois o que Jesus diz aos discípulos é muito forte. Desejarão ver um dia só estar com o Filho do Homem e não verão. Minha gente, isso é fato.
Tanto Jesus falava de seu reino que estava ali daquela época, como pessoas irão desejar um só dia estar na presença de Cristo, e isso não será mais possível. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo diário de conversão, que possamos ver Jesus como nosso Salvador, não somente como um homem que veio, que pregou a paz, que um profeta comum, não desfazendo dos outros profetas que tiveram seu papel importante, mas que vejamos em Cristo porque Ele é o nosso Salvador. Nós somos salvos por Cristo. É o próprio Deus em duas maneiras. Deus Espírito e Deus Homem, em uma só pessoa. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.